Muito bom dia. Que a graça e a paz do Eterno seja com cada um dos irmãos. Que essa manhã na vida dos irmãos seja uma manhã diferente, uma manhã abençoada. Uma manhã cheia da graça, da glória, da misericórdia de Deus. Hoje nós chegamos no nossa última lição do mês, última lição da série de estudos sobre mordomia. Nós passamos 2 meses falando sobre o tema. E hoje nós vamos falar sobre mordomia nos relacionamentos. A gente vai passar um tempo conversando a respeito da gente e do nosso relacionamento interpessoal com as pessoas que frequentam a igreja, com as pessoas da nossa família. E logo de cara eu queria apresentar uma estatística para os irmãos, porque da última vez, questão de 15 ou 21 dias atrás, esteve um pastor aqui pregando a respeito da Cracolândia criança, e ele apresentou uma estatística que me chamou muita atenção, que me deixou muito impactado. Ele falou que dos alunos da Cracolândia, 85% deles são de famílias evangélicas ou de pessoas que frequentaram a igreja. E ele disse mais: é muito provável que essa estatística seja muito parecida em relação aos presídios. A maioria daqueles que estão presos hoje frequentaram a igreja evangélica durante um período, ou são filhos de evangélicos. Irmãos, evidentemente que isso não tem a ver com a pregação da palavra, não tem a ver com o evangelho. Se as pessoas estão saindo da igreja, se as pessoas estão abandonando as igrejas e se envolvendo em circunstâncias terríveis como essa, é por causa do nosso relacionamento interpessoal. É assim, ó. As pessoas não toleram mais, por exemplo, a hipocrisia. Eu não consigo convencer mais ninguém apenas com o meu discurso. O nosso relacionamento interpessoal, o nosso relacionamento com as pessoas, acaba tendo um papel muito importante na vida dessas pessoas. Para dizer o seguinte, ó, nós somos responsáveis pelas pessoas que estão aqui hoje. Não é responsabilidade só do pastor. Muita gente está abandonando a igreja porque são maltratadas dentro da igreja, porque são impactadas de forma negativa por outras pessoas. As pessoas estão indo embora, porque olham para o Edilson, por exemplo, e não enxergam nele nenhuma credibilidade. Nenhuma credibilidade. E a gente vai rompendo relacionamentos, a gente vai magoando as pessoas, a gente vai ferindo as pessoas e expulsando as pessoas com o nosso jeitão de ser. É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Nós vamos falar de relacionamentos rompidos e da nossa responsabilidade nessa história das pessoas saírem da igreja. Antes, porém, eu queria orar. Queria clamar da misericórdia de Deus para esse tempo. Pedir para que as coisas que aconteçam aqui tenham a aprovação e orientação de Deus. Ô Pércio, você não quer vir aqui à frente, por favor, e nos colocar diante de Deus e pedir da misericórdia dEle? Senhor Deus, querido Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu mais uma vez estarmos aqui neste local, junto com os nossos irmãos e amigos, para que pudéssemos, ó Deus, prestar este culto, prestar um culto de louvor, de gratidão e também de estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, porque é um privilégio, é uma graça que o Senhor nos concede. Nós te louvamos, ó Deus, por este dia tão belo, tão gostoso, que o Senhor nos permite. E é bom, ó Pai, quando estamos reunidos,
Estamos reunidos em Teu nome, para que possamos, ó Deus, cada vez mais estarmos usufruindo da Tua palavra, aprendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A Tua palavra realmente, ó Pai, ela edifica, ela nos fortifica e nos faz, ó Deus, melhores para o Teu reino. Obrigado, ó Deus, por este momento. Obrigado, Senhor, pela vida do irmão Edilson, Teu servo, ó Deus, que tem se empenhado, tem estudado a Tua palavra e através do Teu Espírito Santo, ó Pai, tem transmitido a nós. Que o Senhor possa usá-lo, ó Deus, da Tua maneira. Que ele possa ser realmente, ó Deus, um vaso de bênção nas Tuas mãos para transmitir essa Tua palavra, Pai, que está no seu coração. Obrigado, ó Deus, por todos que aqui vieram. Abençoa, ó Deus, os alunos, os professores, o estudo da Tua palavra, que possamos aprender, que possamos ouvir e praticar, ó Deus, a Tua palavra, que é viva e eficaz, ó Deus, nas nossas vidas. Permita, ó Deus, que nós possamos estar com os nossos corações abertos, prontos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Usa o irmão Edilson, ó Deus, conforme o Senhor desejar. Nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, Pércio. Irmãos, eu queria convidar você a iniciarmos esse tempo de bate-papo, fazendo uma reflexão acerca daquilo que você é. Observe esse texto que Paulo escreve aos Coríntios. Pouco me importa ser julgado por vocês, ou qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Eu destaquei aquelas frases no meio do texto, para que você tenha bem em mente o seguinte, ó. Quando você fala de você mesmo, quando você pensa em relação a você, as pessoas olham para você e fazem uma ideia a seu respeito. Você olha para você e faz uma ideia a seu respeito, e há o julgamento final daquilo que realmente você é, que pertence a Deus. É para dizer o seguinte para você, ó. Nem sempre aquilo que você pensa que você é aquilo que você realmente é. Eu conversando com um amigo esse dia desses, esse amigo me disse o seguinte: a gente trabalhou junto durante muitos anos, e ele me falou o seguinte: pô, Edilson, quando eu cheguei lá na delegacia e te conheci, cara, eu nem queria papo com você. Você sempre lá no seu cartório, sempre entretido, cara fechado, amarrado, trabalhando, serião. Falei, pô, esse cara nunca vai ser meu amigo. E acabou que esse cara se tornou um dos meus melhores amigos dentro da minha profissão. Mas eu nunca poderia imaginar que o meu comportamento criava barreira entre as pessoas. Eu jamais poderia imaginar isso. Que o meu jeito de ser criava obstáculos entre aquilo que eu era e as pessoas que queriam se aproximar de mim. Então, meus irmãos, eu queria te dizer o seguinte, ó. Se você fizer uma pesquisa junto às pessoas que são próximas de você, que têm muitos anos de convivência com você, e perguntar para elas uma coisa muito simples: o que é que você acha de mim? Talvez você se surpreenda. Porque a autoimagem que você tem pode ser muito diferente daquilo que as pessoas enxergam em você. Porque a rigor, a gente não se conhece. Eu tenho um irmão que mora no 3º ou 4º andar de um prédio. E todas as vezes que eu vou no apartamento desse meu irmão, eu não consigo chegar na varanda e olhar para baixo. Tal é o medo que eu tenho de altura. Medo de altura. E eu fico pensando o seguinte: em que ponto da minha história
aconteceu alguma coisa que startou esse processo de medo de altura. Eu não sei. Eu não sei. Eu não me conheço, eu não sei nada a meu respeito. Eu tenho uma cunhadinha que morre de medo de perereca. Vocês imaginam o que é isso? Para ela ir em hotéis assim, fazenda, ela já desiste logo de cara porque tem medo que ali encontre algum sapo, alguma perereca. O que será que aconteceu na vida dessa garota que levou ela a ter medo de pererecas? Uma coisa curiosa. Davi, no Salmo 139, verso 1, ele diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor nos conhece. Salmo 109, verso 1. Davi não diz assim: eu me conheço e o Senhor me conhece. Muito pelo contrário, diz: Senhor, tu me conheces, o Senhor sabe quem eu sou. E no último verso desse capítulo, ele diz assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho bom. Quer dizer, Davi não sabia nada a respeito dele. Ele não tinha noção daquilo que ele era. Ele estava perfeitamente vivendo, sabendo que eventualmente ele podia estar fazendo alguma coisa que desagradasse ao seu Deus, embora no coração dele ele estivesse fazendo aquilo que agradava a Deus. Então, queridos, é importante que você tenha essa noção nessa manhã, que eventualmente você pode ser uma pessoa que, como eu, criava barreiras em relação a outras pessoas, viu? Criava paredes de relacionamentos. E é muito complicado para eu estar falando aqui com vocês a respeito disso, porque eu sou uma pessoa que convivo com vocês, né? Eu não sou alguém que vim aqui só para fazer essa aula. Eu sou alguém que vocês conhecem todos os dias e sabem do meu jeitão de ser. Eu estou me expondo aqui a respeito daquilo que eu sou e dando a cara para bater. Então, observem essa posição de Paulo, né? Paulo sabe que as pessoas que olhavam para ele podiam até julgá-lo, mas para ele pouco se importava o que as pessoas pensavam. Ele pensava assim: o meu juiz é o Senhor. E o que ele pensava a respeito dele mesmo também não era importante. Olha o que ele diz aí: embora eu tenha uma consciência tranquila em relação a isso, eu não posso me julgar porque eu posso estar fazendo alguma coisa errada também. Curioso pensar nisso. Agora veja o que o mesmo apóstolo Paulo diz em Colossenses 4:6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. E eu novamente destaquei essa expressão cada um, porque eu queria te dizer o seguinte, ó. Nós estamos aqui reunidos hoje, queridos, mas cada um de nós tem uma história para contar em relação à nossa própria vida, né? É assim, nós somos o que somos a partir de todas as experiências que a gente viveu na vida. Nós somos pessoas diferentes. Nós somos pessoas diferentes. E não dá para tratar as pessoas por atacado. Por atacado, né? A gente tem que tratar as pessoas individualmente, conhecendo aquilo que é agradável para aquelas pessoas. Eu tenho o hábito de brincar assim em relação a time de futebol, né? Uma vez eu quebrei a cara. Eu estava ali do lado da grade ali da igreja, aqui na frente, e fiquei do lado de fora da grade e falei assim: eu estou me sentindo um corintiano aqui atrás da grade, brincando. Não é que a pessoa que estava ali na frente era corintiana e ficou brava? Porque algumas pessoas, a gente pode brincar com isso com muita tranquilidade, né? Não é algo que incomode as pessoas. Mas as pessoas são diferentes. São diferentes. Cada um olha para as coisas de uma forma diferente.
pessoas têm sensibilidade diferente. E alguns setores da nossa vida é bom nem brincar, porque são muito sensíveis para a gente. Muito sensíveis para a gente. Cada um de nós viveu uma história e com algumas coisas não se brinca. Não se brinca. E às vezes a gente vai brincar com alguém e aquilo é o suficiente para criar barreiras, para criar rompimento de relacionamentos, para criar discórdia, né? Então convém a gente tratar as pessoas com individualidade, considerando a história de cada um. Quando Paulo diz o seguinte: o meu falar seja agradável para responder a cada um, quer dizer que essa aula, por exemplo, que eu estou falando aqui, pode não agradar todo mundo, mas espero que ela atinja o coração daquele que está precisando ouvir nesse momento. Porque as pessoas são pessoas. As pessoas são individualizadas, né? São individuais. As pessoas têm sensibilidade. Tem dor de barriga, vão ao banheiro, tem dor de cabeça, choram, riem. As pessoas têm sensibilidade. E convém que a gente trate elas com suas peculiaridades. Sim? Olha só. Esse é o caso da mulher que foi pega em adultério. Reparem como Jesus tratava as pessoas com essa individualidade do qual nós falamos. Jesus olhava para as pessoas e enxergava as pessoas do jeito que elas eram. Olha só. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. A mulher não tinha nome para esses caras. Era só mais uma mulher que foi pega em adultério. Ela foi desumanizada por aquelas pessoas. Desumanizada. Virou apenas o seu pecado. Ela virou o seu pecado. Mais nada. Aqueles homens, aqueles fariseus, não consideraram a história daquela mulher. Nada. Nada. Era só mais uma. Mais uma pecadora do ponto de vista deles. E aí Jesus, no final do texto, vai dizer assim, eles estavam insistindo muito para que Jesus tomasse uma providência em relação àquela mulher. E em dado momento, depois da insistência, Jesus endireita-se, ele estava escrevendo no chão algumas coisas que a gente não sabe até hoje o que é. Jesus endireita-se, olha para aqueles homens e diz o seguinte: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E nesse ato de endireitar o seu corpo e olhar para as pessoas, Jesus está dizendo para aqueles caras: eu conheço vocês, eu sei quem vocês são, eu sei o que vocês fazem. Vocês querem atirar a pedra, que o façam. Mas eu sei quem vocês são. Todos nós somos pecadores. Não há jeito da gente esconder nada do nosso Deus, né? Mas é interessante como a gente gosta de reduzir as pessoas aos seus pecados. Aos seus pecados. Frase de Facebook para a gente refletir. Recebi esses dias uma postagem de um amigo presbiteriano que mora lá em São Paulo. Olha que frase simples e de uma profundidade tremenda. Não julgue alguém por ter os seus pecados, por ter os pecados diferentes dos seus. Não é tremendo isso? A gente vai julgando as pessoas, rompendo relacionamentos com acusações de pecado e nos esquecendo de olhar no espelho. Jesus sabia, Jesus sabe quem nós somos.
Então não adianta, talvez, às vezes, possivelmente aqueles fariseus agiram daquela forma, tentando amenizar a sua própria consciência, acusando aquela mulher. E é exatamente isso que a gente faz. Como é bom encontrar alguém mais pecador do que eu. Como se houvesse classificação de pecado. Oh, irmão do céu, Deus tenha misericórdia de nós, viu? Porque lamentavelmente a gente vai se esquecendo das pessoas e dando relevância ao pecado. Dando relevância aos pecados. E rompendo relacionamentos por conta disso. Quando Jesus fala para aquela mulher, você pode ir, se ninguém te acusou, também não te acusarei. Ele está oferecendo para aquela mulher mais uma oportunidade de vida e apostando que aquele pequeno gesto de perdão vai transformar aquela vida. Vai, não peques mais, ele diz. Irmãos, a gente tem necessidade e responsabilidade em relação às pessoas, no sentido de pegá-las pelas mãos e levá-las pelos caminhos que convém que caminhemos com o Senhor. O nosso papel não é de atirar pedras. Eu queria que você, que já tem uma longa caminhada pela igreja, de vida pela igreja, estivesse refletindo agora um pouquinho, rapidamente. Assim, pensa se na sua trajetória de vida eclesiástica, alguma atitude sua expulsou alguém da igreja. Você já brigou com alguém na igreja? Fica pensando aí, se há alguém na sua história, da qual você se lembra, e fica pensando que ela podia estar aqui entre nós, e por causa de uma atitude irresponsável sua, às vezes vaidosa sua, não está aqui hoje. A gente gosta de pregar o evangelho e convém que assim seja, para arrecadar, para salvar almas para Jesus. Mas as pessoas que estão aqui conosco, às vezes a gente negligencia. E as trata de uma forma a expulsá-la da igreja. É triste. E a gente vai vivendo assim, rotulando pessoas. Aquele é o tímido, como meu colega falou, aquele é o fechadão que não conversa com ninguém. Aquele é a adúltera, aquele é o homossexual, aquele é o gay, o afeminado. E a gente vai se esquecendo de gente, de pessoas, né? Rotulando e estabelecendo barreiras entre nós. Esse cara aqui, esse tal de Gilberto Nussi, eu já falei sobre essa teoria dele aqui uma vez, mas ele defendeu uma vez uma figura para ilustrar a caminhada humana na vida que eu achei muito curiosa. Ele é um médico cientista, parece que trabalha aqui na USP. Ele diz o seguinte, a nossa caminhada de vida aqui na Terra, os seres humanos vão caminhando em linha indiana, um atrás do outro. E cada um de nós carrega duas bolsas. Na bolsa que a gente carrega na frente, a gente vai carregando as nossas virtudes, e na de trás, os nossos defeitos. Olha que sacada curiosa desse cara. De modo que, durante a nossa caminhada, as pessoas vão olhando para nós e enxergando os nossos defeitos que estão na nossa bolsa de trás. A gente vai enxergando as nossas virtudes que estão na bolsa da frente e os defeitos do irmão que estão na bolsa de trás.
Não é curioso isso? Que cara inteligente. E não é bem isso que acontece, gente. A gente é cheio de virtudes e só enxerga problemas na vida dos outros. A gente só consegue enxergar a nossa bolsa da frente e a bolsa de trás do irmãozinho. E quando a gente enxerga o defeito das pessoas, novamente a gente cria barreiras. Cria barreiras. Gildo quer falar. Comecei a olhar para essa cena, eu imaginei a palavra conversão. Dá a impressão que se você se Jesus converter você, você passa a enxergar os seus defeitos e a qualidade do outro. Olha o que o Gildo está falando, a profundidade do que ele disse aqui, gente. Atitudes como essa mostram que o cara não é convertido. É isso, Gildo? Pegou pesado o Gildão agora, hein? Quando o irmão falou sobre o Corinthians, você estava na grade. Então, aí eu pensei assim, bom, se ele, que estava do lado de fora, fosse convertido, então ele ia falar alguma coisa assim esportiva, mas não ia falar o que, não ia ficar zangado, porque o crente ele tem defeito, ele é pecador também, mas ele tem o dever de ser melhor que o que não é, né? Isso é que eu pensei, viu? Obrigado, irmãzinha. Fale, Furlan. Inquestionavelmente, entre os dois maiores, os dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós devemos realmente ter amor, que é diferente de paixão pelo próximo. O amor é um sentimento muito profundo. Naquela passagem da mulher adúltera, Cristo estava sendo testado pelos hipócritas, pelos fariseus. E ele faz aquele desafio, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e a Bíblia relata que ele se abaixou, ficou ao lado da mulher, tá certo? Mas depois que acabou, que a turma tinha se arrancado, ele não disse para a mulher, vai em paz que eles não te apedrejaram, eu também não te apedrejei. Mas ele disse, ele complementou a lição, vai e não peques mais, não é? Nós devemos estar abertos para pregar o evangelho a todo mundo, mas nós temos que tomar muito cuidado de nós não estarmos aprovando o pecado ao invés de ampararmos o pecador. Então isso é alguma coisa que tem que ficar muito alerta. Só mais um comentário sobre o negócio do futebol aí. Eu pessoalmente fico triste quando no púlpito pregadores fazem referências, soltam piadas e tudo mais. Eu acho isso aí até uma profanação do púlpito. A gente deveria tomar cuidado de não misturar futebol com culto. Difícil numa cultura como a brasileira. Moniz, você escreveu recentemente sobre isso, né? Sobre o pecado, mais ou menos o que ele falou ali, sobre o pecado e pessoa. A Monize falou aproximadamente o que o irmão disse. Ela falou que nós devemos distinguir o pecado e o pecador. Tem muita gente querendo abraçar o pecador e acaba levando o pecado junto. Foi isso, Monize, que você escreveu? Muito bem, vamos em frente. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho dos irmãos. Então, mais uma vez, aqui eu queria perguntar para você, irmão, algum momento da sua vida você foi pedra de tropeço na vida de alguém? Nós não temos condições de julgar as pessoas. Lá no livro de Samuel, a Bíblia diz que quem conhece o coração das pessoas é Deus. A gente olha para as pessoas e enxerga a sua aparência, mas Deus olha e enxerga o coração. Então, cuidado com os julgamentos que você faz e cuidado, sobretudo, para não ser pedra de tropeço e obstáculo na vida das pessoas, para expulsar pessoas da igreja, viu? O julgamento não nos convém, o julgamento não é coisa para nós. O julgamento pertence àquele que sabe todas as coisas, pertence
ao justo juiz. Eu trouxe aqui, só para ilustrar essa parte inicial da aula, algumas características de Timóteo. Por exemplo, em 1 Coríntios 16:10, a gente vai constatar que Timóteo era um carinha assim, meio medrosão, né? Não tinha muita intrepidez na hora de falar sobre o Evangelho. Ó. Se Timóteo for, vede que seja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Então veja, Timóteo, ele era um cara meio receoso, para não dizer medroso. Ele era receoso. Segundo, ele dando conselhos para Timóteo agora. Ó, não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então, Timóteo era um cara receoso, era um menino doente. E Timóteo era um menino extremamente emotivo. Olha lá, ó. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Novamente, Paulo escrevendo ao seu amigo, ele fala das lágrimas de Timóteo, que nos leva a crer que Timóteo era um menino extremamente sensível, né? Então veja, ele era receoso, ele era um menino doente, chorava por qualquer coisa, era muito sensível, e tinha um agravante para a época, ele era muito jovem, olha lá. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra e no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, a gente vai pegando todas essas qualidades, todas essas características de Timóteo, e todas elas foram mencionadas por Paulo em algum momento da história. Receoso, doente, sensível e jovem. E depois Paulo vem, e se referindo ao mesmo Timóteo, ele diz assim, ó, ninguém o despreze por isso. Se Timóteo for, tome providência para que não tenha nada a temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze, apesar das suas características, que às vezes podiam indicar fraqueza. Então vejam o que Paulo está dizendo, irmãos, que nós somos pessoas dotados de características que eventualmente podem não ser agradáveis para muitas pessoas, mas nem por isso a gente merece desprezo, porque somos frágeis, porque somos sentimentalistas e porque somos, às vezes, jovens demais, ou sei lá o quê. Né? Cada um é cada um, e a gente precisa respeitar as pessoas. Porque é assim, irmãos, quando da nossa conversão, há uma mudança de caráter, mas a personalidade continua a mesma. Né? A gente continua com a nossa personalidade, apesar de Deus mudar o nosso caráter. Há uma distinção entre caráter e personalidade. Então, veja, tem muita gente, e não são poucas as pessoas, que se aproveitam da sua personalidade para dar lambada nas costas das pessoas. Né? Fala o que quer e depois justifica a sua própria personalidade. Diz assim, eu sou assim mesmo. Vem na minha cabeça, eu falo as coisas. Tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente é, irmãos, porque, mais uma vez eu repito, a gente está lidando com gente, está lidando com pessoas. E conforme o seu procedimento, você afasta a gente da igreja. Toma cuidado com isso. Respeita as pessoas por causa da sua personalidade. Eu acho que a gente deve fazer mais, deve ajudar as pessoas. Ó. Esse cara aqui, o Jonathan Edwards, que foi um pregador congregacional americano, ele dizia assim, ó, quando dizemos não posso ajudar, isso normalmente significa não posso ajudar ninguém sem me prejudicar ou sem atrapalhar meu estilo de vida. Quer dizer, às vezes é melhor não se envolver muito com as pessoas
simplesmente rotulá-las do jeito que elas são, ajudá-las, né? Porque isso vai me incomodar, vai mudar meu estilo de vida, vai mexer na minha zona de conforto. Então é melhor mantê-las assim. Às vezes pessoas precisando tanto da ajuda da gente, a gente se omite e vai levando a vida dessa forma. A gente precisa olhar para as pessoas, irmãos, com o olhar de Jesus. Olha só essa frase que está lá em João. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. Então observe, irmãos, ó. A gente olha para as pessoas e enxerga como elas são. A gente rotula, a gente olha para as características delas e entende que elas são assim, pronto, acabou. Mas os olhos de Jesus olham para a gente e dizem assim: Egildo, você não é o que você é, cara, você pode ser mais do que isso. Jesus olha para a gente e enxerga as nossas potencialidades. Porque nós somos criados para atingir a estatura de varão perfeito, e nós estamos no processo de santificação, e precisamos acreditar que as pessoas podem mudar, que as pessoas podem ser melhores do que são. E quando a gente vê alguém caído, derrubado, a gente precisa olhar para essas pessoas com o olhar de Jesus e dizer: você está assim, mas você pode chegar a ser desse jeito. Nós não somos o que somos, nós somos aqueles que nós podemos ser. E Jesus, ao olhar para Simão, ele teve essa clara percepção. Você é o que você é agora, mas eu posso te fazer melhor daqui para frente. Entendem isso, irmãos? A gente não pode ficar parado em relação às pessoas e em relação a nós mesmos. O Senhor quer algo mais da gente. A gente tem que crescer e contribuir para o crescimento de outras pessoas. Toma muito cuidado com isso, porque o estado que nós estamos hoje não é o nosso estado final. Não é. Irmãos, eu usei esse tempo de conversa para falar a respeito do nosso relacionamento interpessoal dentro da igreja. E eu vou virar a página para falar um pouco de amigos e vou falar um pouco da relação de pais e filhos. Se vocês quiserem tecer algum comentário sobre tudo que foi falado agora, até agora é o tempo, agora é o momento. Se você quiser falar, você tem liberdade para fazer isso. Fazer um comentário sobre o problema de jovens envolvidos com droga e tudo. A dica que eu gostaria de dar para as mães e pais que têm crianças: fiquem muito atentos, porque a droga entra dentro de casa, é com o priminho, é com o amiguinho de infância, é um problema seríssimo. As televisões, as redes, hoje, as nossas crianças, os nossos adolescentes estão expostos a um nível terrível. Então, o vigiar aí e orar é alguma coisa que os pais devem estar muito atentos, não é? Porque é fácil eles se envolverem. Irmãos, deixa eu só contar uma experiência pessoal para os irmãos a respeito daquilo que eu falei há pouco, de que Deus conhece o coração da gente e nós não o conhecemos. Ó, eu tenho o meu pai, há 2 ou 3 anos, ele já foi diagnosticado com Alzheimer. E quando eu chego lá na casa dele, ele me abraça, ele me reconhece como filho, mas não lembra o meu nome. Ele fala o grandão, o fortão, mas ele nunca fala Edilson, não lembra do meu nome. E ele tem dificuldades assim para montar uma frase. Ele fala coisas que a gente não entende nada do que ele está falando. É uma coisa louca. E a gente tem o hábito de
toda semana a gente se reúne na casa do meu pai para a nossa reunião de oração em família. E acontece uma coisa curiosa durante essas reuniões. Às vezes a gente chega lá e a gente começa antes da reunião, a gente fica falando sobre futebol, sobre política, enfim. E a hora que começa a atrasar um pouco a reunião, meu pai se levanta da cadeira, do sofá onde ele fica, e bate a mão assim e fala: ei, está na hora. Bem, a gente sabe que está na hora da reunião. Durante a reunião segue o padrão das coinonias. A gente canta alguns cânticos, lê a Bíblia, ora e depois as pessoas fazem pedidos de oração, essas coisas. E o meu pai fica sentado assim, naquela poltrona que a gente chama de poltrona do papai, né? Ele fica assim com as mãos, olhando para o nada. E a reunião vai se desenvolvendo. E chega uma hora que a gente fala: quem tem pedidos de oração para fazer, né? Aí cada um vai falando seus pedidos de oração. E a minha irmã sussurra no ouvido do meu pai: pai, o senhor quer pedir alguma coisa para Deus? Meu pai se ajeita na poltrona, enche os olhos de lágrimas, uma coisa emocionante, e começa a falar umas coisas que não faz sentido para a gente. A gente não entende nada do que ele fala. Fala, fica uns 5 minutos falando, com os olhos cheios de lágrimas, e a gente presta a maior atenção no que ele está dizendo, como se tivéssemos entendendo tudo o que ele está falando. E depois de terminado o pedido de cada oração, a gente ora para Deus e diz: Senhor, a gente não entendeu nada do que o pai falou, mas o Senhor sabe o que ele queria dizer. Entendem isso, irmãos? Que coisa tremenda é você ter a consciência de que Deus conhece o coração das pessoas. Eu não sei o que meu pai falou, mas eu sei que foi algo muito grave, muito importante para ele, porque ele se emociona quando tem que falar com Deus. Bem, vamos lá. Vou falar um pouquinho de relacionamento de amigos. Irmãos, é bem possível assim que, principalmente nessa idade que nós estamos, né? A gente olha para o nosso passado e se lembre de alguém que na nossa adolescência, por exemplo, na nossa mocidade, foi muito nosso amigo, muito próximo de nós. E hoje essa pessoa não faz parte da nossa história. Sei lá, por algum motivo, está distante da gente. E aquele cara que a gente dizia: putz, esse cara é meu amigo, vai ser meu amigo a vida inteira, passou. Os amigos passam. E mais uma vez a gente queria cutucar você para dizer o seguinte: aquele cara com quem você conversava tanto, que era teu amigo, que ouvia o que você dizia, cara. Vocês trocavam confidências, ninguém teve amigos assim, a ponto de você dizer das coisas que são muito pessoais para você. A chance que você teve de falar das coisas que são importantes para você em relação a Jesus, passou. Você nunca pregou para esse cara. Aconteceu comigo. Então veja, as pessoas são colocadas no nosso caminho e não são à toa, queridos, né? As pessoas passam pela nossa vida, não são sem propósitos. Não são. É Deus colocando as pessoas na vida da gente. A nossa responsabilidade em relação aos nossos relacionamentos interpessoais é tremenda. Ninguém está na nossa vida por acaso. Ninguém. É muito importante que a gente saiba usar as nossas amizades para a glória de Deus, né? Olha a experiência que Davi teve em relação ao amigo.
Uma experiência extremamente negativa. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão quando íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. E aqui a advertência é outra, ó. Observe que as pessoas que estão muito próximas da gente, pessoas em que você confia demais, que confiam demais em você, você corre o risco de decepcioná-las ainda mais, né? O amigo com quem você desabafa, com quem você se abre, é também o cara que está muito sensível à sua amizade. Qualquer coisinha que você faça será motivo de rompimento, porque ele confia demais em você. Davi teve essa experiência negativa, e se você ler o texto com atenção, você vai perceber que era alguém, um amigo, que frequentava com ele a igreja. Para dizer o seguinte, ó, quando a gente fala de pessoas, da necessidade que as pessoas têm de conversar, de falar, de desabafar, viu? Respeite quando alguém procurar por você e contar alguma coisa que é muito íntima, muito pessoal. Se alguém te procurar para desabafar, ouça e guarde isso com você. Não magoe as pessoas por causa da sua língua solta. A pior coisa que pode acontecer na vida de um relacionamento de amigos é se sentir traído por esse amigo. Toma muito cuidado com isso, meu irmão. Muito cuidado com isso, porque a gente que é crente e a gente que tem relacionamento de confiança, ele precisa respeitar isso. Ouça sem atirar pedras e ajude. Vamos em frente. Eu estou correndo essas alturas, irmãos, porque daqui a pouco o pastor Fabrício vai estar falando aqui. E o pastor pediu para eu encerrar um pouco mais cedo. Vamos falar de honra de pai e mãe? Rapidamente também, porque não tem mais tempo, não. A gente ouve muito falar de honra. De pai, honra teus pais. Está escrito em algumas partes da Bíblia isso. Mas o conceito de honra, ele é diferente de obediência, por exemplo, né? A gente tem um discurso muito parecido dentro de casa. Fala, enquanto você estiver dentro de casa, enquanto você não completar 18 anos, você vai ter que me obedecer. E às vezes nossas crianças nos obedecem até os 18 anos de idade. E depois, quando não tem mais obrigação de obedecer, aí vocês já sabem. Mas a honra vai além dos 18 anos de idade. Irmãos, nós já estamos aqui numa classe de gente madura. Para mim, é muito tranquilo falar de honra de pai e mãe, porque eu sempre tive uma relação maravilhosa com os meus pais. Graças a Deus, até hoje, não tenho nada para dizer acerca dos meus pais que viesse a desabonar a imagem deles, o nome deles, nada. Eu honro meus pais, a vida dos meus pais, e faço isso de coração, com muita tranquilidade, porque eu não tenho nada para falar dos meus pais negativo, nada. Mas eu sei que tem muita gente que teve uma relação tortuosa, dificultosa com seus pais. Eu sei. E eu sei que para você que teve esse problema, olhar para esse texto e dizer, honrar o meu pai, que jeito. Que jeito. Meu pai fez isso, fez aquilo outro. Uma cena que me marcou a infância. Eu devia estar no ginásio,
Nem existe mais termo ginásio, né? Mas é assim, sexta ou sétima série, o professor de português fala assim, vamos escrever uma redação sobre a mãe, porque o Dia das Mães está chegando. E todo mundo escrevendo uma redação, elogiando a sua mãe, e havia um menino debruçado assim sobre a carteira, chorando em cima da sua folha de redação. O professor se aproxima dele, fala, o que está acontecendo? O menino não diz nada, pega a folha e entrega para o professor. E a folha só dizia o seguinte, sou o filho da... O resto da frase vocês já conhecem. E o curioso é assim, ó, quando a Bíblia diz honre teu pai e tua mãe, não diz assim, honre o teu pai e a tua mãe bonzinhos, o teu pai e a tua mãe que te trataram bem. Honra teu pai e tua mãe em qualquer circunstância. Não é fácil. Eu sei que para muita gente não é fácil. É um desafio para a gente que é crente viver o amor na sua integralidade. E honrar os pais faz parte desse amor. Tem muita... Isso a gente sabe. Muita criança que tem traumas, levam traumas para a vida inteira porque foi abusado pelo pai, foi usado pela mãe para traficar drogas, essas coisas. Deus tenha misericórdia, porque deve ser muito triste você não ter condição de honrar o seu pai e a sua mãe. E o texto bíblico é imperativo, né? Ele manda, honre teu pai e tua mãe, honre, não importa as circunstâncias. Irmãos, estou encerrando. Vou falar um pouco dos filhos agora. Tenho 5 minutos para falar sobre filhos. E vou encerrar. Esse texto aqui diz respeito a Ana. Vocês conhecem a história de Ana, está lá em 1 Samuel. Ana não podia ter filhos. E porque não podia ter filhos, era ridicularizada pela sua rival. E um dia ela vai ao templo, começa a orar pedindo por um filho. Ela orava de tal maneira que o sacerdote chegava, você bebeu, menina? Você está bêbada? Ela disse, não, meu senhor, eu estou orando. Eu estou orando porque Deus me abençoe para que eu tenha um filho. E Deus lhe concede a bênção de ter um filho. E aí ela faz o seguinte. Ela chega de volta para o templo, entrega para o sacerdote o filho. E o texto diz textualmente assim, ó, era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu meu pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Semana passada, durante uma pregação aqui, semana retrasada, eu dizia para os irmãos que o abençoador é mais importante que a bênção. E olha que história curiosa de Ana. Pede por um filho. A hora que o Senhor dá um filho, ela fala, Senhor, esse filho não é meu, é teu. Irmãos, agora eu vou colocar a lente de pai para dizer o seguinte. Eu olho para os meus filhos e eu não tenho
Puxa vida, assim com muito receio, medo e tremor, eu quero dizer que eu tenho muita dificuldade para colocar o meu filho diante de Deus como Ana o fez. Claro, meu filho foi consagrado ao Eterno. Então logo a gente soube que a Arlete estava grávida, a gente se ajoelhou e consagrou nossos 2 meninos para o Senhor. Mas, irmãos, a gente vive numa sociedade que valoriza os vencedores. Valoriza os caras que estão no topo da cadeia social. E às vezes, entregar um filho para o Senhor pode significar o seguinte: você nunca vai ser um vencedor do ponto de vista da sociedade. Eu tenho um amigo que é pastor, e com quem eu tenho liberdade para conversar sobre alguns assuntos. E esse pastor, durante uma conversa, ele me disse o seguinte: então, irmão, eu vou ser sempre um pastor de igrejas pequenas. E ele disse isso assim, muito tranquilo, muito convicto. É o jeitão dele pensar e eu respeito. Ele dizia o seguinte: eu nunca vou conseguir ser pastor de uma igreja grande, porque eu faço muita questão de conhecer as minhas ovelhas, de chamá-la pelo nome. E depois veio o desabafo dele. Ele disse assim: e o fato de eu ser pastor de uma igreja pequena implica em dizer que eu nunca vou ter grana. Eu vou ser sempre um pastor duro. E eu vou dizer uma coisa para você, Edilson, ele dizia: eu também gosto de levar os meus filhos para comer pizza no final de semana. Eu também queria ter dinheiro para levar meu filho no McDonald's. Olha que dó. Eu fico pensando assim na sua vida, Muniz, né? Mais na vida da sua mãe que consagrou você para o ministério para ser missionária, passar pelas agruras de pregar a palavra, passar pelas muitas dificuldades, e provavelmente a Muniz nunca vai ser uma vencedora do ponto de vista social. Nunca vai ser uma mulher rica. Assim, por coração da mãe da Muniz, talvez seja o suficiente que ela seja do jeito que é, consagrada ao Senhor. E eu gostaria de todo o coração também de dizer isso em relação aos meus filhos. Eu queria muito que meus filhos tivessem uma vida consagrada ao Senhor, mas eu fico pensando, lamentavelmente eu penso na condição social dos meus filhos. E digo isso constrangido, porque eu sei que os meninos, se não forem vencedores do ponto de vista social, vão sofrer. A sociedade é cruel. Então, o meu sonho de consumo para os meninos é assim: filho, vocês têm uma boa profissão, sejam vencedores lá fora, mas não esqueçam de Deus. É o que todos nós queremos, mas às vezes Deus exige mais dos nossos filhos. Então, para dizer o seguinte, irmãos, falando de mordomia de relacionamentos, eu queria encerrar dizendo o seguinte, definitivamente os nossos filhos não são nossos. Desapega. Duro dizer isso. Dói. Os nossos meninos são do Senhor. Se amanhã ou depois eles tiverem um chamado para o pastorado, se amanhã ou depois tiver um chamado para missões, vai doer. Deixa os meninos servirem ao Eterno. Antigamente, eu não sei se o Ejudo vai se lembrar disso, Ejudo. A igreja de Filadélfia, todo mês de julho, promovia um encontro missionário. Você lembra disso?
Muito bem. E nós íamos lá, éramos todo moleque, íamos lá para ver os encontros missionários, palestras e tal, os famosos missionários da época iam lá para dar o seu testemunho. Era uma delícia. Até a hora que meu irmãozinho mais novo começou a colocar na cabeça dele que queria ser missionário. O meu irmãozinho, caçula, se envolvendo em missões, dando a cara para bater, sofrendo as agruras do campo. E eu cheguei em casa e comentei com a mãe. Falei, mãe do céu, está assim o negócio. Ou ele está querendo se envolver com missões. Aí eu comecei a dividir a minha dor com a minha mãe. E a mamãe, não, pelo amor de Deus. Começamos a orar para tirar isso da cabeça dele. Tá certo isso, irmãos? Já confessei. Então, irmãos, não é fácil a gente abrir mão das pessoas que a gente ama. Não é fácil. Mas assim, não são nossos. Dói no coração falar isso. Oi, querida. A Dani quer falar. A Dani é missionária. Tem uma palavra a esse respeito. Já que você falou de filhos, eu não posso deixar de falar das nossas crianças que têm participado do contágio do meu filho, que eu já vejo essa diferença na escola. Ele fala de Jesus para os amigos dele, canta músicas nossas, e as crianças reclamam dele. Brigam com ele. Ai, mas você só fala de Jesus, você só canta a música de Jesus. E um dia ele falou isso para mim. Eu falei, mas não fique triste. Sabe por que você canta essa música? Porque você tem Jesus no coração. Então é isso. E a gente vê lá em Piedade as crianças evangelizando. Gente, é sério. Elas estavam falando de Jesus para as pessoas sem vergonha, com ousadia. Abordavam as pessoas, os idosos, os adultos, e eles paravam para escutar. Não tenham medo de consagrar os seus filhos ao Senhor. É a melhor coisa que tem. Temos certeza disso, tá? Irmãos, eu não tenho mais tempo. Estamos encerrados. Deus abençoe a todos. Foi um prazer e uma honra mais uma vez estar aqui à frente da classe. Que Deus nos dê condições de lidar com as pessoas que a gente ama e de levá-las a Jesus, embora às vezes não seja simples. Acabou, irmãos. Daqui a pouco a gente volta para o culto, tá?